de movimento muito maior. Se ele for congelado, for retirada a energia dele, ele vai se condensar, ele vai pouco a pouco se adensando. Então a velocidade, a quantidade de energia presente nessa molécula modifica a estrutura dessa molécula e como nós a percebemos. Nossos próprios sentidos alteram a maneira como nós percebemos a matéria. Ele vai falar na questão seguinte, né? Eu não quero adiantar, mas assim, o daltônico não percebe todas as cores. Isso é interessante, ele não tem células fotossensíveis para perceber todas as cores. E isso faz com que ele tenha uma impressão diferente da matéria. Ele vai perceber em determinadas circunstâncias determinados detalhes que nós não percebemos e vice-versa. Verdade. Verdade. Mas vamos tentar, o Giovanni, o raciocínio dele está correto. Vamos tentar um raciocínio mais simples. De onde se originam as diferentes propriedades da matéria? A água é matéria? É. Vamos mudar a propriedade da água. Se eu jogar ali um suco qualquer, um pozinho para fazer um suco, eu vou alterar a propriedade da água? Vou alterar. A água não vai ser mais água, você vai tomar ali o mate, você vai tomar ali o xarope. Quando você joga o xarope na água, não altera a propriedade daquele líquido? Fica um xaropinho. Fica um xaropinho. Bom, o pessoal toma aqui xarope de guaraná, né? Tem um xarope aí, eles gostam. Então você pegou a água, jogou ali o xarope, você mudou a propriedade. Não é mais água. É o xarope de guaraná com água. Tem ali o xarope, tem a essência ali, que modificou a propriedade da água. Então vamos um outro nível um pouquinho mais elevado. Você tem a molécula da água, H2O. Dois átomos de hidrogênio, e o hidrogênio já é a modificação da matéria elementar. Ele não é, os espíritos falaram, né? A origem não é os elementos da tabela periódica. Então você tem o oxigênio, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio da molécula da água. Mas vamos alterar a propriedade da água. Eu vou acrescentar mais um átomo de oxigênio nessa molécula. Então vai ficar H2O2, certo? Não é mais água. E se você beber H2O2, você vai morrer. Porque é um ácido extremamente corrosivo, que é a água oxigenada. Essa que a gente compra na farmácia já está diluída. Essa que vocês botam no cabelo, não sei se ainda bota água. Na minha época, botava água oxigenada para ficar louro, né? Mas o pessoal aí ainda faz isso. Se botar ela pura, vai cair tudo, porque ela é extremamente corrosiva. Não mudou a propriedade da água? Você inserindo ali mais um átomo de oxigênio, mudou a propriedade. Aí, quando ele diz aqui, e a gente vai começar a entender por que a gente, quando magnetiza a água na casa espírita, muda a propriedade. Porque você está jogando essa matéria sutil, essa matéria quintessenciada no líquido e ele absorve. É por isso que ele muda a propriedade. Quando a gente estudar Leon Denis aqui no domingo, vocês vão entender melhor ainda com o que os cientistas descobriram. A irradiação. Na verdade, você está irradiando. Aí entra o pensamento e vontade que você está colocando ali. Jesus abençoe essa água. Vai mudar a propriedade. Aí você vai mais além. Você vai entender ainda mais como que Jesus mudou
a água, a propriedade da água, transformando em vinho. Ele botou o pozinho dele ali, com o pensamento e a vontade dele, ele conhecia a matriz, ele sabia fazer, modificou. Aí você vai entender mais ainda, vai entender melhor a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele conhecia a matriz. E as pessoas comeram e ficaram saciados. O espírito não pode materializar uma maçã. Se você comer, vai ficar saciado? Vai. Está lá no livro dos médiuns. A gente não chegou no livro dos médiuns, mas está lá. A questão lá da caixinha de rapé. Se você respirar, se você ia espirrar, sim. O espírito não. Mas você sim. Entendeu, Marquinhos? Está vendo como é que modifica a propriedade da matéria? Você colocando mais um elemento ali. Agora vamos para a resposta. Vamos entender essa resposta aqui. De onde se originam as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por sua união em certas circunstâncias. Em certa circunstância a gente teve essa matéria. Em certa circunstância tem aquela matéria ali. Ali tem borracha. Em certa circunstância a gente tem a cadeira, plástico. O que mudou? Não é petróleo? Não é ali um óleo grosso? Daquilo e fizeram a cadeira. Olha aí. Em certas circunstâncias. Hã? A matriz é o carbono. A matriz é o carbono. Mas o carbono ainda não é a origem de tudo. Ele já é variação da matéria primitiva. Está entendendo? A gente entende, mas não compreende. Tudo bem, mas o caminho é esse. Tá? Vamos lá, para a gente não se enrolar aqui, Divane. Vamos tocar. De acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam senão modificações de uma única e mesma substância primitiva? O que vocês acham? Sem nem a resposta. Sim, claro que sim. Pelo que a gente está vendo até agora, sim. Vai lá, Giovanni. Sim, sem dúvida. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Aí o Giovanni citou, o daltônico não confunde o verde com o azul. Falta alguma coisa ali, né? Você pega aqui, que luz é essa? Luz branca. É luz branca? É ou não é? Vocês estão vendo luz branca aqui? Mas se eu colocar um prisma, você vai ver os raios. Eu coloco um prisma, ela vai se dividir. Você vai ver do ultravermelho, do ultravioleta ao infravermelho. Um feixe de luzes. Então, não é luz branca. Aos seus olhos, aos nossos olhos, é luz branca. Mas não é luz branca. Não está sendo derramada luz branca sobre nossas cabeças, é o que a gente dá para ver. É igual a televisão preta e branca. Vocês pegaram televisão preta e branca? Você já viu televisão preta e branca? Era tudo preto e branco. Filme preto e branco. Agora, os personagens estavam com roupa preta e branca? Não. Estavam com roupa colorida. Mas aquele aparelho só dava para você ver preto e branca. Quando vem a televisão a cores, você, que coisa bonita. Ninguém mais quis saber daquilo preto e branca, né? O desenho ficava bonito, eu era garoto, desenho bonitão. Eu não tinha televisão colorida na minha casa, não. Quando eu via na casa do vizinho, caramba, que coisa bonita. Então, olha, é o mesmo princípio. Está entendendo? Ou está confundindo mais ainda? Estou aqui para confundir.
Vamos lá, Giovanni, o que, que você acha? O que, que você quer falar? Voltando um pouquinho na questão 31, quando você falou da questão da propriedade da água, e o Marquinhos lembrou que o carbono no plástico é a mesma matéria da borracha, é a mesma matéria do grafite e do diamante. Exatamente. Em composições diferentes, vai dar o diamante, é isso aí. É. Eu lembro que eu vi um filme, acho que era o Super-Homem, que ele pegava uma pedra de carvão, ou era um filme de ficção que o camarada fazia com a mão ali, apertava, aí o carvão se transformava em diamante. Porque o princípio é esse, né? E as propriedades da água, quer dizer, o cris- É. Fala, Giovanni. os cristais de água, quando colocados sob determinados sons, eles adquirem uma determinada conformação. Quando é colocado em um som dissonante ou uma música que nós não consideramos agradáveis, eles não conseguem formar esses mesmos cristais. Isso é uma experiência interessante. E que também. Pois é, então será que a vibração que nós transmitimos para a água, através da fluidificação, também não poderia modificar essa conformação das moléculas de água e das propriedades que nós temos, adiantando talvez a matéria que nós vamos ver no domingo? É isso aí. É isso aí, é por aí mesmo. E estudando André Luiz, a gente não quer complicar, eu tenho que passar para a questão de antes para eu não me complicar, né? Aqui é para todo mundo. Na reencarnação de Segismundo, na formação do corpo biológico, e quando o perispírito vai se unir ali, ele fala que a origem de tudo da vida é a água salgada. Salgada, que tudo começou no mar. Ali é a matriz de tudo aqui na Terra, né? Do corpo, nosso corpo. Aí ele vai dizendo, pode observar, a lágrima é salgada, o suor é salgado. A gente não vive sem o sal. Se ingerir muito sal, né? É tudo dentro de um equilíbrio. Se ingerir muito sal, a pressão sobe, vai causar problema. Dentro de um equilíbrio, tudo é necessário. Olha, a conclusão que a gente chega aqui antes de terminar a aula é que nós não sabemos nada. Vós sois o sal da terra. Né? A gente é que dá o sabor, né? O sal é que dá o sabor. Então, a conclusão que a gente tira é essa: a gente não sabe nada. A gente está elucubrando aqui, né? É o que a gente está fazendo. A gente sabe que tem aí, está por aí o princípio, mas a gente não sabe quase nada. Agora, todas essas questões, volto a dizer, tirado da mente de uma garotinha de 14 anos e outra de 16, é impossível. É impossível. Vamos lá, próxima. A mesma matéria elementar é suscetível de sofrer todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Ficou claro, essa resposta aí matou tudo, né? É claro, é óbvia a resposta. A mesma matéria elementar é suscetível de sofrer todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, porque tudo vem de lá, vem da matriz, que é o fluido cósmico universal. Entenderam? Isso a gente começa a entender, a compreender como que o fluido atua em nós quando você dá o passe. Como que se processa a cura. E lá na Gênese, o último livro lançado por Kardec, ele diz assim que a parte científica, um livrozinho que tem que ler com calma para entender, ele diz que a cura se dá pela troca de uma molécula malsã por uma sã. Olha aí o fluido mudando a propriedade lá da célula. Trocando.
A gente sabe alguma coisa? Bota a mão ali e vai. Agora, os espíritos guias, por isso que a gente tem que valorizar em muito. O trabalho é todo deles. Deles, porque eles conhecem. E perto de cada médium de cura tem sempre um trabalhador que foi médico na Terra, que conhece medicina. E que conhece de magnetismo. E que conhece tudo isso que a gente está fazendo aqui. Porque determinadas situações não é qualquer espírito que vai trabalhar. Não é. Determinadas situações vem um espírito que conhece a manipulação do fluido, que sabe o que vai fazer, que conhece da doença. Ah, eu estou com um problema cardíaco. O espírito tem que saber o que é o órgão, o coração, e aonde está alterado e o que deve ser feito ali. Ah, eu vou ter que mexer na veia cava, na aurícula direita, ou no ventrículo esquerdo, ou na... Você só bota a mão. E você, e muitas vezes a gente não faz, é o pensamento firme em Jesus. Jesus, Jesus, ajuda esse irmão, que eu possa ser útil. Eu estou com o pensamento ligado a Deus. É assim no passe de cura, é assim no passe do salão. A ligação com Deus, porque não sou eu que estou fazendo isso. Não sou eu. Eu não sei nada. Eu estou movimentando os fluidos. Passe é movimento. Tudo agindo sobre a matéria física e a matéria perispiritual. A medicina espiritual vai trabalhar lá no espírito e ela vem atuando de dentro para fora. Por isso, muitas doenças são curadas aqui no salão. A pessoa não precisa ir para lá. Ela é curada aqui. Ela nem sabe que está doente. A doença ainda não eclodiu. E os espíritos, por misericórdia, evitam que aquela doença surja na pessoa. A gente é curado e a gente nem sabe. Vocês estão vendo a complexidade, a seriedade, a grandiosidade de um trabalho sério? Sério. E eles só estão conosco porque a gente está fazendo um esforço para aprender, para compreender isso. A gente está estudando o Evangelho de Jesus, a gente está fazendo um esforço para se moralizar. Porque senão eles iam lá para a escola de samba e iam fazer cura lá com os sambistas. Né? Se fosse fácil assim, eles iam para qualquer lugar. E aqui no... Como é o nome do pancadão ali? Como é que é o nome daquele baile ali? Hã? Na rave, que tem aqui pertinho, ia fazer cura à vontade lá. E não é assim. Tudo isso é modificação da propriedade da matéria. Tudo está dentro aqui. Estou puxando para a gente entender já, desde já. Você que trabalha na cura, vocês todos que estão dando passe. Jesus fez uma cura interessante de um cego. Tem uma cura lá que ele pega o cego, ele leva para fora dos muros da cidade, chama Pedro e João com ele, que nada ele fazia sozinho, olha só, nada ele fazia sozinho. Por isso que a gente não sai para dar passe em ninguém aí, pediu, vou lá, vou dar passe. Não? Nem aqui na casa eu dou passe sozinho. Vocês já me viram dando passe sozinho aqui? Vem cá fulano, me ajuda aqui, vem cá, fulano ciclano, dá passe na fulana. Não é assim? Quando tem um só ali fora do trabalho. Lá nós estamos, ninguém está sozinho ali. Estamos um grupo, estamos com os espíritos. Eles é que estão direcionando tudo. Jesus leva para fora do muro das cidades para fazer aquela cura. Por que ele levou o doente, o cego, para fora do muro da cidade? Porque ele precisava de tranquilidade, de calma, para atender aquela situação. Era uma situação mais específica. Ele sabia.
Aí, nós, por isso, aqui a pessoa fica em silêncio, isso aqui eu sei. Por isso nós ficamos em silêncio na sala, por isso chegamos com 1 hora de antecedência, por isso nos concentramos, estudamos, para poder atrapalhar o mínimo possível o trabalho deles. Ou ajudar. Ou se eu não estiver bem, eu tenho que dizer, não posso dar o passe, porque eu vou atrapalhar. Para o passe do salão, a mesma coisa. Por isso o médium tem que estar aqui antes da hora, se preparando. E não chegar atrasado, de qualquer maneira, sentar, levantar e dar o passe. Chega aqui antes, se prepara. Presta atenção na palestra. Depois ele vai dar o passe. Chegou com a cabeça complicada da rua, senta lá atrás. Toma o passe em vez de dar. Estão me entendendo que tudo tem um objetivo? Que eu não sou chato? Eu só sei um pouquinho mais do que vocês. Um pouquinho de nada, porque eu também não sei nada. Mas isso eu aprendi com o altivo. Aprendi com os guias da casa. O silêncio. O recolhimento. Está aqui, está lá no livro dos médiuns. Silêncio. Recolhimento. Moralidade. Porque é o pensamento que impulsiona. Se o meu pensamento estiver conspurcado pelas paixões mundanas, como que eu vou fazer a cura? Entenderam isso? A gente só abriu aqui um leque maior. Faz a pergunta. Claro, 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 claro. Agora é engraçado, para você produzir determinados trabalhos mediúnicos, o médium, ele quer se agitar, ele precisa de agitação. Ele, quanto mais falar, a cantoria é melhor para ele. Por exemplo, aqueles que pintam, você já viu como eles são agitados? Aí bota uma música que agita, porque ele vai pintando, pinta com a mão. Interessante isso, né? Mas para uma cura, você precisa de recolhimento, de concentração, de oração, de moralidade, e por aí vai. Entendeu? Vamos lá. Próxima. Subpergunta A. Essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que só admitem na matéria 2 propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades são apenas efeitos secundários, que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Essa opinião é exata. É preciso acrescentar ainda, conforme a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Aqui é um corpo opaco? Não é transparente? Por causa da disposição das moléculas. Se eu der um jato de areia nele, ele vai se tornar opaco, não mais transparente. Por quê? Vai mexer nas moléculas do vidro. Agora, uma coisa que eu acho interessante aí é quando ele diz que na matéria tem 2 propriedades essenciais: força e movimento. Movimento é vibração. E força. Força e movimento. Quando você pega o átomo, ele tem próton, nêutron, que é o núcleo, e os elétrons. Tem o movimento, tem força. O elétron não sai. Só se você tiver ali colocando um outro átomo para formar uma molécula, aí ele vai pular de um nível, aquilo que a gente estudou, né? De uma órbita para outra. Mas o elétron está ali, ó,
nas CNTP, se lembra da CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, ele está ali, girando em torno do núcleo, ó, o movimento de rotação, movimento de translação em torno do seu próprio eixo, e o núcleo ali. A gente tem, e o núcleo não está parado, ele está vibrando também. Você tem o Sol, você tem os planetas em torno dele, com os mesmos movimentos que você tem aqui. O micro tem no macro. Se a gente fosse classificar, então, o pensamento como matéria, estaria ligado à força ou ao movimento? Força e movimento. Os dois. Porque você vai ter que direcionar o pensamento. André Luiz diz que o pensamento é matéria, o pensamento pronto. É matéria. Tá? Vai lá, Giovanni. Alguma coisa, Giovanni? Próximo. Vamos lá. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma, mas não é apreciável para vós, ou por vós. Letra A. Pergunta A. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, porém variável para as moléculas secundárias, que são elas próprias somente aglomerações das primeiras, pois o que chamais molécula está longe ainda da molécula elementar. Dá para entender, essa está mais fácil. Quer falar sobre essa questão? Se você pega o ferro e você coloca o maçarico ali, você vai alterar. Você vai dar calor, você vai dar uma outra forma àquela molécula. Agora ele está dizendo que a elementar, que vem lá do fluido cósmico universal, ela tem uma forma. Essa também tem, conforme a disposição. Você deu calor, ela vai mudar. Tá? Né? Então vamos lá, próximo. Espaço universal. Espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Imagina-o limitado. O que haveria além? Isto confunde tua razão. Bem o sei. Todavia, tua razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podeis compreendê-lo. É a mesma coisa. É que está dizendo o seguinte aqui. A gente vai traduzindo para o nosso linguajar, né? O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Imagina o limitado. Então ele está mandando você imaginar limitado. Sabe como é que você tem que fazer? Imagina o céu, olha para o céu, vê o céu. Ah, então onde é que é o telhado do céu? O telhado é aquele azul. O telhado do céu é azul. Você imagina ele ali. Ele chegou a um pedaço. Mas a nossa própria imaginação vai dizer assim, o que tem depois daquilo ali? Tem que ter alguma coisa. É ou não é? É por isso que ele está dizendo, eu sei que isso é difícil para você, mas ele é infinito. Ele é ilimitado. Como nós não sabemos nada, né? Como não sabemos nada. Vai aí a observação. Se imaginarmos um limite para o espaço, por mais distante que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa, e assim gradativamente até o infinito. Então. E mesmo que essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. Quer falar alguma coisa? Agora você imagine, o céu é azul para aqui para a Terra, né? Por causa dos gases que envolvem a Terra. Em outro planeta o céu é de cor diferente. Por causa dos gases, da composição do gás, da atmosfera que envolve aquele planeta. Entendeu? Tanto que tem lugar que é escuro. O céu não é azul, é escuro.
Está vendo? Aí você vê o que é a irradiação do nióbio, por exemplo. Depois fizeram até a bomba atômica, o cuidado que tem com essas bombas, a irradiação, o que aconteceu em Chernobyl, acabou com tudo. Acabou com tudo. Isso é irradiação. Você vai entender com a irradiação, o William Crookes é que descobriu isso aí. Começou com ele, aí veio uma porção de cientistas, depois dando prosseguimento. É um encadeamento. Um pega o que um já fez, a partir dali outra coisa, faz o raio-x, aí você vai entender a telepatia. Você vai compreender como é que se processa a telepatia. O pensamento não é matéria, se eu vou até você. Você começa a entender o mecanismo de tudo isso. O mecanismo do passe, do fluido. Isso tudo é para você entender fluido. Para você entender a formação do seu perispírito, que é fluido. Última pergunta. 36. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, nada está vazio. O que está vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Nada há vazio. E a ciência veio descobrir isso agora. Até bem pouco tempo falava dos buracos negros. Ali é um vácuo absoluto, ali não tem nada. Mas hoje já sabe que tem alguma coisa. E os espíritos já falaram isso lá atrás. Não há o vazio, não há o vácuo absoluto. O que a gente considera vazio está cheio de matéria. É que os nossos instrumentos, os nossos sentidos, não conseguem detectar. Pergunta? Não, é ignorância mesmo. Ignorância. Pura ignorância. O maior mal do mundo é a ignorância. Da ignorância surgem todos os males. Jesus bem falou isso, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O que Jesus quis dizer? Perdoa, eles são ignorantes. Eles ignoram isso. Todo mal se origina da ignorância. Vamos fazer a nossa prece? Agradecer ao mestre Kardec por tudo isso, né? A Jesus, a Deus. Vamos lá, Giovanni. Senhor, agradecemos a Ti. Um pouco mais alto, Giovanni. Senhor, agradecemos a Ti, Jesus. Agradecemos a Deus. Agradecemos a Allan Kardec por nos ter dado essa doutrina, nos ter trazido a inspiração dos Espíritos, a instrução dos Espíritos, codificando o livro dos Espíritos. Agradecemos a Eurípides Barçanufo, patrono do nosso estudo, e agradecemos, sobretudo, a Deus, a possibilidade de estarmos aqui na noite de hoje. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre a criação. Obrigado pela oportunidade de compartilharmos nossas impressões, nosso pequeno conhecimento, nossas pequenas dúvidas, para atingir um patamar superior de compreensão da doutrina, que se seguirá em novos estudos, que se seguirá sempre ao infinito. Obrigado, Senhor. Agradecemos hoje e sempre as bênçãos do estudo. Graças a Deus. Em nome do altivo diretor da nossa casa, da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, esses sentimentos que já trazemos em nós, estamos aprendendo a desenvolver. Em nome do nosso amor, minha querida, do amor de Allan Kardec, de Leon Denis, do amor de Jesus Cristo, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrado os estudos sobre o Livro dos Espíritos, em torno do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.